Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus alcance os nossos corações. Nessa manhã florida, com as nossas alegrias, com a nossa fé, com a nossa confiança, que possamos usufruir da brisa suave que o Evangelho nos oferece, do perfume que a espiritualidade nos traz, quando nós mergulhamos nesse oceano de luz que é o Evangelho do Cristo. Reiniciando mais uma vez esse capítulo primeiro que gostaríamos de refletir da sua importância como base do nosso processo de evolução, agradecer a esta equipe generosa do Consolador por ter nos permitido entender, sentir e aprofundar na grandeza que o Evangelho nos oferece. Nós iniciamos hoje o Evangelho falando do mesmo item sobre Moisés, mas hoje gostaríamos de falar de uma das leis que estão aí conosco e que tão forte temos visto a ausência de um conhecimento e de um respeito em relação a estas leis, que é o não mateis. Então, nós vamos hoje, já lemos ontem o Evangelho, nós vamos ler hoje um pouco sobre o que quer dizer isto, não mateis. Nós temos aqui, então, uma oportunidade de trazer para vocês, não penseis, né, que Jesus veio destruir a lei, que ele nos disse, mas ele veio cumprir. Então, eu preciso entender que na cadência do processo evolutivo, o Cristo nos permitiu a sentir e a entender o papel de Moisés, que veio trabalhar com aqueles espíritos de Israel, que era o povo de Israel, que eles acreditavam nesse Deus. E eles eram monoteístas. Então, isso já era muito importante. Nós vimos que o pessoal, lá, aqueles irmãos nossos de Israel, vivenciaram situações bastante diferentes. Muito nos chama a atenção que eram tribos nômades, desprotegidos da fortaleza espiritual que nutria a fé nos mais arrojados espinhos do caminho. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versalidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência de Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e tolerar todos os martírios. Nós estamos pegando trechos que fala sobre Moisés e esse capítulo, né, sobre a questão de Moisés e o povo de Israel. Estamos retirando algumas anotações do livro A Caminho da Luz, trazido pelo nosso querido Emmanuel, para que a gente possa compreender o papel importante que Moisés teve na preparação do trabalho que o Cristo depois veio nos falar. Então, nós vamos ver que enquanto essa civilização egípcia trabalhava com o politeísmo, Moisés também lutou com aquele povo de Israel para que eles pudessem entender a força de um Deus único. E eles sofreram muito, porque os egípcios, eles escravizavam, porque eles eram espíritos que vieram de outro orbe, com conhecimento, e muito semelhante ao que hoje está passando aqui na Terra, no mundo de transição. Tem muitos espíritos que estão saindo, voltando, para ajudar outros orbes, situações diferentes da Terra. Nós vimos que Moisés teve uma intuição e ele saiu com o povo
de Israel, que acreditava num só Deus, e ele prometeu que eles iam encontrar uma terra prometida. E eles ficaram 40 anos no deserto, representando para aquele povo como um curso de consolidação da sua fé, que foi uma fé contagiosa, uma fé ardente. E ali nós vimos que depois o Cristo também seguiu os passos, assistindo os mais dedicados momentos da sua vida. Então nós vamos ver hoje que o grande legislador dos Hebreus, ele trouxera a determinação que o Cristo tinha lhe pedido, né, com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas. Tudo isso, gente, é para nós mostrarmos, para nós enxergarmos que a missão de Moisés foi tornar acessível ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. Isso é um fato. Então, esse fato, nós também gostaríamos de dizer que esse reino de Israel foi escolhido, foi uma escolha, para que pudesse ali ser preparado o solo do coração daquelas pessoas, para mais tarde receberem Jesus. Então, no item 5, ou seja, no decálogo, não mateis, o que é que ele vai matar? Nós vamos ver o que Emmanuel nos disse isso. Não matarás, diz a lei. O texto não se refere unicamente à lei, à vida dos semelhantes. Esse texto, não matarás, precisa ser muito bem compreendido, porque ele não pode frustrar a tarefa daqueles que achavam que era inadequada todas as ações que o homem praticava. Eles não tinham compreensão ainda. Por isso, dilapidavam a esperança de todos. E por quanta felicidade ainda tão raro, tão distante. Mas, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Cada um passa de um jeito. Então, nós temos que pensar que todos nós somos herdeiros do Pai. E que cada um de nós temos os poderes humanos dentro de nós que precisam ser respeitáveis e que nos concede o direito de buscar a lógica da vida. Mas nós não podemos esquecer que Deus, que Jesus, que o Senhor é que pertence a toda essa verdade. Nós não podemos deixar de olhar hoje para esse homem interior, esse espírito que está dentro, que somos nós, para ver o que está no nosso interior e que precisa ser renovado todos os dias. E nós perguntamos: por que tanto triunfo de morte? Por que tantos crimes? Um triunfo sanguinolento das mais fortes, a selvageria, que parece que nada segura. Então, nós vamos ver que tudo isso ainda é força da autoridade, de uma autoridade que muitas vezes desvelada totalmente do direito de crer, de amar, de assistir. Então, quando nós falamos que nós não podemos matar, porque matar é a lei que está no Decálogo. Então, nós não podemos destruir quem quer que seja, e nem destruir também nem a coragem daqueles que estão na luta contra o mal. Das lutas que muitas vezes diferem de um coração para o outro. Nós hoje, ao ver esse capítulo, esse item do capítulo do item 5, não mateis, do decálogo, a gente pode ver quanto nós já evoluímos, mas, no entanto, tantos outros espíritos ainda continuam matando, destruindo, roubando. Mas hoje o homem avançou na sua inteligência e nós também precisamos entender que matar o outro
não é só tirar a vida, nós matamos o outro de muitas formas. Nós matamos o outro quando criticamos severamente, quando a maledicência, nós matamos o outro quando nós tiramos as oportunidades. Então, hoje, o homem que está hoje, por mais que ele seja um espírito venerável, herdeiros de tudo isso que nós temos recebido, nós também precisamos entender que a herança do passado que está em nós não é uma herança equilibrada, de acordo com as leis de Deus. Mas todos nós, pela luz do Evangelho, estamos sendo convidados a entender o que seja a redenção de nós mesmos. E hoje nós estamos diante de uma civilização que é uma civilização que vem sendo sucedida por muitas situações, já passamos por muitas dores, e hoje uma civilização que ainda tem os olhos para matar, para destruir. Se uns restauram no coração e aproveitam as oportunidades, nós vimos quantos outros ainda deixam os nossos irmãos mortos, mortos de esperança. Quantos irmãos que têm perdido o seu teto, a casa onde abrigava? Quantos irmãos têm destruído tantas oportunidades que aquele companheiro querido poderia lhes oferecer? Então, meus irmãos, não existe nenhuma razão que justifique todas essas atitudes, que são atitudes que nos angustiam e que são muitas vezes causadas por equívocos, por ilusões, por achar que todos nós podemos fazer. Mas nós vamos ver que com a chegada de Jesus e com o Consolador prometido, nós compreendemos que quando Jesus nos disse que somos herdeiros de tudo que realizamos, somos herdeiros dos nossos atos. Então, por que não observar as leis que regem a nossa vida? Que leis são essas? E muitas vezes, pelos devaneios das nossas ilusões, como espíritos encarnados, nós vamos ver quantos caminham ao nosso lado, cheios de dor. Então nós perguntamos, como é que nós vamos regenerar esses irmãos, regenerar a saúde? Se perde tanto tempo na cólera, nos pensamentos de destruição, no desalento, que muitas vezes eles são cometidos. Então nós podemos com isso entender que nós não podemos extinguir a afeição de uma alma que precisa aprender a amar. Nós não podemos ignorar que todos nós somos um instrumento do amor, da sabedoria divina, e que podemos também mover os corações que nos partilham e compartilham conosco de nossa marcha. Nós precisamos pensar, refletir que na lei ela não traça especificações ou condições dentro do assunto. Ela só diz: não matarás. Quer dizer, nós não temos outra clemência. Não matarás. Então eu preciso entender o que seja destruir o outro. E nós muitas vezes não observamos quanto estamos doentes. E essa doença que nós carregamos ainda, está ligado a muitas questões do apego às questões materiais, dos ciúmes doentio,
Então, para que a gente possa compreender melhor essa questão não matarás, qual que é o primeiro passo nosso, amigos? Fugir da brutalidade, enriquecer nossos pensamentos de um amor fraterno, de desenvolver a simpatia e buscar na nossa intimidade, com a sabedoria de tudo que hoje nós temos, porque nós não estamos ainda sob o jugo dos judeus, nós não estamos mais no jugo dos nossos irmãos egípcios, mas hoje nós estamos no jugo da lei do amor. Nós não podemos mais, irmãos, manchar o nosso caminho de sangue, de desventura por nossos interesses. Hoje, o convite hoje, talvez tenha sido o mesmo convite de ontem, que Moisés fez, mas eles não sabiam de mencionar, porque estavam numa imaturidade, eram espíritos infantis, é que nós precisamos trabalhar para a extensão do bem. Precisamos servir sempre e precisamos guardar dentro de nós a lealdade ao ideal superior que hoje nos ilumina o coração. E nós temos que ser convictos que as nossas orações devem estimular em nós a fé viva, para que nós possamos erguer, porque o Senhor tem convidado tantas vezes para a gente acordar. Nós precisamos caminhar de olhos abertos e procurar guardar a nossa alma na posição vertical e não horizontal, que muitas vezes é uma posição de ociosidade. É preciso saber que também não basta a gente falar para o outro, é preciso que a gente viva. Então, o convite é que a gente levante de dentro desse pensamento incrustado ainda dentro de nós e acordarmos para a vida, porque todos os atos gerarão consequências para nós mesmos. Amigos, vamos compreender o que seja não matar, não destruir. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai e não temos o direito de fazer isto, pois isso já antecede quantos milênios que nós estamos vivendo sem viver e sem compreender. O não mateis, o não cometeis adultério, não roubeis. Quantas vezes nós matamos para roubar? E é por isso que muitas vezes prestamos falso testemunho. E é por isso mesmo que ainda não temos dentro de nós um pensamento de harmonia. Falar de Moisés é lembrar também do esforço daqueles que fizeram com que esse judaísmo que viviam quebrasse para sentir a grandeza que dimana no céu para todos os nossos corações. E que, lembrando, reverenciando também Moisés, pelo grande médium, pelo grande servidor que foi esse irmão que reencarnou para renovar as profecias e para auxiliar os corações daqueles homens para receber Jesus, o Mestre. Convido a todos a refletir no que é esse olhar nosso para um Deus único, esse Pai de amor, que nos deu os caminhos para que nós não pudéssemos cair, que é o Decálogo. E valorizamos sempre a presença deste Espírito na nossa vida, que nos trouxe uma certa disciplina, mesmo com a sua severidade. Mas muito de nós ainda precisamos deles.
desses ensinos de Moisés. E que a doce paz de Jesus envolva os nossos pensamentos. Mestre, que nós saibamos receber o passe, diluindo as sombras do passado, diluindo os núcleos de dor pela esperança. Fluidificai as nossas águas. Seja compassivo conosco, Jesus, para que nós saibamos aprender e compreender que também precisamos ser compassivos com os nossos irmãos. Amigos, a hora é tão séria, mas eu convido a vocês a confiar na bondade excelsa da espiritualidade. E em nome de Jesus, sob o olhar terno e doce de Maria, a Santíssima, que nós deixamos no seu coração um pouco das vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que Eurípides olhe por nós. Que assim seja.